O real motivo do conflito entre Israel e Hamas pode ter vindo à tona. No dia 7 de outubro, o Hamas literalmente atacou Israel e civis. Disso tudo, nós já sabemos. Porém, com a retaliação e a invasão definitiva em Gaza, para acabar com a ameaça praticamente do nada, outros grupos aliados ao Hamas entraram na jogada, que foi o caso dos Houthi e do Hezbollah. E o que todos eles têm em comum? O Irã é o principal financiador desses grupos extremistas e o grande aliado de Israel, que está constantemente intervindo em conflitos na região. Como sabemos, são os Estados Unidos. Mas um único escândalo entre esses dois países pode ter provocado todo esse conflito, causando enormes consequências para a região, as vidas e a economia regional. Sabemos que o histórico de relações entre os Estados Unidos e o Irã é difícil atualmente. Todavia, isso nem sempre foi assim. Tempos atrás, os dois países já foram aliados. O então presidente americano da época, Jimmy Carter, disse: "Nosso diálogo tem sido inestimável, nossa amizade é insubstituível, e não há nenhum outro líder por quem eu sinta uma maior gratidão e amizade pessoal", disse em 1977, ao então Shah da Pérsia Mohammad Reza Pahlavi, enquanto ambos participavam de um jantar em Teherã, a capital iraniana. Também nesse discurso durante sua visita ao Irã, o presidente americano classificou o país como uma ilha de estabilidades, numa das maiores zonas de conflito do mundo. Que acontecimentos teriam transformado duas nações amigas em tornarem inimigas declaradas? Depois da ascensão no poder do Shah da Pérsia, 26 anos de amizade entre Estados Unidos e Irã se mantiveram. A presença dos Estados Unidos no retorno da monarquia colocou a capital Washington em posição de poder numa região onde até então o governo americano não possuía influência. Na metade da década de 50, um acordo firmado criava um consórcio internacional, com participação britânica, americana, holandesa e francesa, onde os benefícios da exploração de petróleo seriam divididos igualmente entre os países. Houve uma renovação deste acordo em 73, o mantendo por mais 20 anos. Porém, em 1979, a Revolução Islâmica foi desencadeada, devolvendo à mão dos iranianos o total controle do petróleo do país. Com a monarquia derrubada, o outrora Shah persa fugiu do Irã, vendo que seria incapaz de mediar os inúmeros protestos realizados nas ruas iranianas. 2 semanas após a saída do antigo monarca, o líder islâmico religioso Ruhollah Mousavi Khomeini, que havia sido exilado em 64, retornou ao Irã. Nos 15 anos de exílio, no Iraque e na França, o Ayatollah e futuro líder supremo do país criticou fortemente o regime monárquico, acusando o Shah de se vender para os Estados Unidos. Em novembro de 79, um grupo de manifestantes, durante um cerco, mantiveram como reféns diplomatas e outros cidadãos norte-americanos que estavam na embaixada. O cerco durou 444 dias. 6 americanos conseguiram fugir da embaixada. Os últimos 52 reféns foram libertados em janeiro de 1981. Esse foi o estopim para o início do longo histórico de sanções e conflitos dos norte-americanos contra o país do Oriente Médio. Em abril de 1980, os Estados Unidos romperam as relações diplomáticas com o Irã, permanecendo assim até hoje. Se com o Irã a situação foi complicada, com Israel não podemos falar o mesmo. As relações americanas e israelenses têm sido firmes há bastante tempo. Acompanhe. O empenho com a segurança e a integridade de Israel tem sido essencial para a política dos Estados Unidos no Oriente Médio, desde a criação de Israel, quando os americanos foram fundamentais no apoio do aliado na região. Israel e os Estados Unidos estão ligados intimamente pelos laços históricos e culturais, bem como por interesses mútuos. A contínua assistência econômica e de segurança norte-americana a Israel reconhece esses laços e reafirma o empenho realizado. As questões de paz entre árabes e israelenses têm recebido um importante destaque no relacionamento dos países, mediante os esforços dos Estados Unidos para chegar a um acordo de paz no Oriente Médio. Nesta última quarta-feira, a Guarda Revolucionária do Irã disse que o ataque desumano que presenciamos foi uma vingança pela neutralização do antigo major-general da GRI, Qassem Soleimani, em 2021, num ataque de drone dos Estados Unidos. Israel não perdeu tempo após ser atacado e respondeu o ato com uma campanha militar com foco em destruir o Hamas, cessar seu poder e libertar os reféns. Soleimani pode estar motivando tudo isso. Ao mesmo tempo do ataque do Hamas, o também grupo rebelde Hezbollah ataca ao longo da fronteira norte, atingindo postos militares e comunidades e disparando foguetes contra o norte de Israel, afirmando que o ato foi uma ação de apoio para os rebeldes do Hamas. Mas afinal, quem é Soleimani?
por que ele é tão importante assim? Ele ganhou os holofotes nos últimos anos após uma vida inteira nas sombras, dirigindo operações secretas para alcançar fama e popularidade no Irã. Soleimani começou a sua carreira militar durante a guerra entre Irã e Iraque em 1980, onde foi comandante da 14ª Divisão do Exército Iraniano. Pulando para 2012, ele ajudou as forças do governo de Bashar al-Assad, atual presidente da Síria, a lutar contra os rebeldes na Guerra Civil Síria. O suporte iraniano ao governo de Assad foi importante para a manutenção do mesmo no poder. Qassam apoiou também o governo do iraquiano e as milícias xiitas na sua luta contra o Estado Islâmico do Iraque e do Levante nos anos de 2014 e 15. Sendo um homem de alta relevância dentro do próprio regime iraniano, por conta do seu apoio a grupos anti-estadunidenses no Oriente Médio, recebeu sanções do governo dos Estados Unidos, no mesmo tempo que era visto como um comandante capaz de ajudar o combate contra rebeldes islâmicos. Soleimani foi abatido em um ataque aéreo americano em 3 de janeiro de 2020, próximo ao aeroporto internacional em Bagdá. A ofensiva foi uma resposta a um ataque de míssil contra uma base militar no Iraque que matou um civil americano. Trump ordenou a morte de Soleimani, dizendo que o mesmo planejava um ataque iminente contra militares norte-americanos na capital iraquiana. Trump disse: "Fizemos isso porque eles estavam querendo explodir nossa embaixada. Também o fizemos por outras razões que eram muito óbvias. Um dos nossos militares foi abatido no ataque." Vários mísseis teriam atingido o comboio e acredita-se que pelo menos 5 pessoas tenham morrido no ataque. Justificando o ataque, o Pentágono afirmou que, abre aspas, "sob a ordem do presidente, os militares dos Estados Unidos tomaram medidas defensivas decisivas para proteger os americanos no exterior. Abatendo Qassem Soleimani, nosso país continuará a tomar todas as medidas necessárias para proteger nosso povo e nossos interesses onde quer que estejam ao redor do mundo." Mas agora, a pergunta que não quer calar. Soleimani foi mesmo o motivo dos ataques contra Israel, país que é fortemente apoiado pelos Estados Unidos? De acordo com o porta-voz do CGRI, Ramazan Sharif, relacionou os massacres de 7 de outubro a Soleimani em comentários que fez sobre a baixa de outro oficial de alto escalão no início desta semana, em um ataque aéreo que o Irã atribuiu a Israel. Um brigadeiro-general, que era próximo de Soleimani, foi morto em um ataque à sua casa em Damasco. Esse era responsável pela direção da aliança militar entre o Irã e a Síria. Israel acreditava que ele estava fortemente envolvido nos esforços de Teherã para fornecer armas a representantes de grupos rebeldes na área, incluindo o grupo libanês Hezbollah. Tendo em vista, Sharif disse que o ataque do Hamas em 7 de outubro foi uma das vinganças pela neutralização de Soleimani. Com essas alegações, seria difícil conter a repúdia dos rebeldes, vindo à tona a resposta direta do Hamas sobre o pronunciamento de Sharif sobre o real motivo do ato contra Israel no dia 7 de outubro. Negando rapidamente as alegações impostas sobre a motivação do ataque, o grupo rebelde afirmou que atacou Israel pelo que definiu como os perigos que ameaçam a mesquita de Al-Aqsa, se referindo ao principal local islâmico no Monte do Templo, na cidade velha de Jerusalém. Num comunicado, o Hamas alegou que as ações de resistência palestina são uma resposta à ocupação e contínua agressão contra o nosso povo e os lugares sagrados para nós. No fatídico dia, apelidado de Operação Dilúvio de Al-Aqsa, o comandante militar do grupo rebeldes, Mohammad Deif, disse numa mensagem gravada que o mesmo foi lançado em retaliação à profanação da mesquita de Al-Aqsa por Israel, e foi uma sequência de alertas anteriores do grupo. As autoridades iranianas, incluindo o atual presidente Ebrahim Raisi e o ministro das Relações Exteriores, Hossein Amir Abdollahian, prometeram se vingar pela baixa de Mousavi. O Hezbollah diz considerar o abate como uma violação flagrante e descarada. As forças de defesa de Israel se recusaram a comentar o ataque que matou Mousavi, aumentando ainda mais o clima de tensão entre as nações rivais. Num pronunciamento, foi dito que, embora os militares de Israel não comentem, em regra, ataques específicos na Síria, admitiram ter realizado centenas de operações contra grupos rebeldes apoiados pelo Irã, que tentam se estabelecer no país na última década, e acusam o Irã de ser a força maior por trás do ataque coordenado do Hamas, no qual o grupo rebelde conseguiu romper a cerca de alta tecnologia da fronteira de Gaza para realizar seu ataque devastador contra comunidades próximas. Analisando isso, podemos relacionar as frequentes desavenças religiosas e as inúmeras batalhas travadas pelos povos que ali habitavam como um comportamento sádico, onde acordos não são uma opção, mas sim a subjugação do outro com violência e sadismo. E a gente viu que uma eliminação de um líder militar pode causar.
E o que vai acontecer quando outros líderes são anulados? Por conta da eliminação de Qassem Soleimani, o conflito está se estendendo, causando a morte de outros líderes, o que pode acarretar num conflito absurdamente maior. O militar de alta patente próximo de Soleimani, Razi Mousavi, citado anteriormente, foi abatido pelos israelenses num ataque aéreo. A investida aérea israelense nos arredores da capital síria, Damasco, vitimou o conselheiro sênior da Guarda Revolucionária Iraniana. De acordo com o Irã, Mousavi foi um general da força Quds, e o comandante mais graduado morto desde Soleimani foi morto em um ataque com mísseis israelenses. Por sua vez, o grupo palestino Jihad Islâmica repudiou o ato contra o militar como covardia, enfatizando que seu papel foi crucial no apoio à resistência na região, bem como ao povo palestino e sua causa. Em resposta ao ato, milhares de pessoas se concentraram na capital iraniana para o funeral do militar. A multidão na praça Imam Hossein, no centro de Teherã, gritava: "Morte a Israel! Morte à América!" A situação é muito complexa. Com o general eliminado, a Síria afirmou que o martírio de Mousavi em seu território era parte das políticas agressivas israelenses, acarretando na indignação nos iranianos. Israel vem travando uma guerra paralela de eliminações e sabotagem contra o Irã e seus aliados, mas com a eliminação de Mousavi ocorrendo em um momento de tensão, a chance de uma forte escalada nos conflitos, infelizmente, é muito grande. Inflamados, os países árabes incitam um ciclo de ações que prolongam os conflitos, fazendo mais uma vez do Oriente Médio um campo de batalha sem fim. Num pronunciamento, Hossein Salami, major-general iraniano, saudou Mousavi como um dos comandantes mais experientes e eficazes. Em contrapartida, o porta-voz Ramezan Sharif advertiu: "Nossa resposta ao abate de Mousavi será uma combinação de ação direta, bem como a dos outros liderados pelo eixo de resistência." O que você acha que ele quis dizer com isso? E bem, você provavelmente não conhecia o meu canal antes desse vídeo aqui. É uma honra ter alguns minutos da sua atenção. Como você sabe, o YouTube é um pouco difícil para quem está começando. Acaba um desafio a mais. Por isso, se você gostou do vídeo e acha que mereço, conto demais com a sua inscrição e o seu like. Fique à vontade para comentar sua visão sobre o conflito entre Israel e Hamas. Leio todos os comentários. E uma última coisa, você sabe por que o Irã está vivendo numa situação considerada caótica? É o que eu te conto no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar, que eu te vejo do outro lado em alguns segundos. Por hoje é isso. Te vejo na próxima batalha.